assunto que eu adoro começar a semana com eles. Bora. Muita energia boa, muita informação de qualidade, comida maravilhosa, né, Malu? Nosso queridíssimo nutrólogo, o Dr. Roberto Navarro, bem-vindo! Obrigado, Carol. E nossa querida chefe Malu Lobo, bem-vinda. Obrigada, Carolzinha. Tá bonita esse olho. Oi, gente. Cabelo. É o Fred, né? Bem-vinda, tá chiquérrima. Obrigada. Vamos lá, doutor Roberto, esse nosso tema, a gente até estava conversando antes do programa começar, porque é um assunto que, claro que conforme a gente vai aqui colocando diferentes aspectos, a gente vai entendendo algumas coisas, porque falar de digestão é muito amplo. É muito amplo, pra caramba. A gente sabe também o quanto as pessoas nesse momento estão querendo uma ajuda para o emagrecimento, depois de tanto tempo com questões ali que mexeram com a rotina de todo mundo, e a maioria ganhou peso. Então, a digestão pode ser, sim, um ponto de partida para ser aliada ou sabotar essa questão do emagrecimento, mas também alguns problemas que você tem notado de pessoas que têm já uma queixa de má digestão e que isso pode levar a casos graves de desnutrição, né? Exatamente. Então, chamou a nossa atenção e é o nosso tema de hoje. Exatamente. Obrigado, Carol. Um tema amplo, concordo, né? Vixe, dá para falar aqui umas 20 horas sobre isso. Mas eu achei bacana essa pauta porque no consultório, Carol, acho que quem trabalha, né, os nutrólogos, os gastroenterologistas, talvez os endócrinos, né, escute muito essa queixa de, puxa, quando eu como eu tenho tido muito desconforto. Tem tido estufamento, parece que a comida não desce, enjoo, náusea, às vezes gases, às vezes o intestino altera, tem diarreia, dores, inclusive, cólicas, e isso traz repercussão na saúde. Primeiro, a qualidade de vida cai muito e muitos pacientes acabam até tendo medo de comer, né? E uma das preocupações que a gente tem é o paciente que corre um risco de se desnutrir também, porque passa a ter uma seletividade tão grande e come poucos alimentos que ele consegue digerir, e isso pode não suprir a sua necessidade nutricional. E aí a preocupação da gente como nutrólogo de dar orientação, o que fazer, né, e como evitar esse quadro. E às vezes uma troca não tão interessante de alimentos, Carol, aí também aquela troca que você faz, não vou comer isso, vou comer aquilo, e aquilo pode ser também uma pegadinha que faz até levar o ganho de peso, às vezes, por um alimento não tão saudável. Então temos um ponto-chave aí, ou para nos tornarmos mais saudáveis e até conseguirmos um sucesso no emagrecimento, como também pode ser bem prejudicial à saúde, temos que pensar na digestão. Exato. Antes de colocar os pontos que você já vai comentar a respeito, então, dos macronutrientes, né, que você vai explicar para a gente como é que é a digestão de cada um deles, Malu vai explicar a receita, que hoje ela é quentinha, porque tá um frio danado. A gente tá aqui, né, um pouco de frio hoje, não é, Malu? Então nós vamos aquecer com a sua receita. Exatamente. Bom, em cima dessa pauta, né, quer dizer, hoje existem muitas intolerâncias, então a gente tem intolerância aos lácteos, ao glúten, também, às vezes as pessoas têm até os temperos, né, então cebola, alho, que ajudam a fermentar, então tem pessoas que têm restrição até a esse tipo de alimento. Então hoje, eu escolhi hoje um prato que é vegano, com trocas inteligentes. Então é um risoto que a gente vai fazer com a aveia, né? Ao invés de usar um outro ingrediente que contenha glúten ou que possa trazer algum tipo de mal-estar para a pessoa. São pouquíssimos ingredientes, fica pronto super rapidinho, é um alimento rico em fibras, né? Esse prato ele vai ajudar bastante a pessoa a ter uma digestão melhor. Muito bom. Então, e é vegano, né? Como você já comentou, além de tudo. Exato. Quentinho, é um risotinho, né? É um risotinho quentinho para mostrar para as pessoas, gente, que nem só de arroz arbóreo vive a humanidade, viu? A gente pode trocar, a gente pode trocar aí. O ingrediente do risoto. Mas vamos começar, então, com o quadro. Vamos começar, acho que, pelos carboidratos. A gente tem que digerir carboidrato, proteína e gordura, Carol. Essa é a realidade. Qualquer alimento que a gente vai comer vai conter um deles ou até vários deles no mesmo alimento. Mas temos que digerir carboidrato, proteína e gordura. Então, eu dividi aí os problemas com o carboidrato, depois com proteína, depois com as gorduras. Pode colocar aí o primeiro quadrinho. Então, na tela. Vou ler para vocês, o Dr. Roberto já explica. Então, intolerância à lactose, está ligada à má digestão de carboidratos, intolerância à rafinose e intolerância à frutose. Exato. Tudo isso está ligado. São todos eles carboidratos. Lactose é o carboidrato encontrado nos lácteos, né? E a má digestão da lactose hoje acomete mais da metade dos adultos, então é um quadro bem desconfortável.
que a solução seria evitar a lactose ou ingerir enzima digestiva que ajude na digestão da lactose, para poder pelo menos quebrar o galho. Má digestão da rafinose é também muito frequente. A rafinose é encontrada nas leguminosas, feijão, ervilha, lentilho, grão de bico, repolho, algumas crucíferas, né? Muito estufamento, gases, desconforto. Também você pode fazer o preparo do alimento com um pouco mais de cuidado, né? Que é o demolho, que a Malu pode depois explicar. E também existe uma enzima digestiva específica para a rafinose, que já tem no mercado, com prescrição médica ou dos nutricionistas, tá? Que pode dar uma aliviada. E a má digestão da frutose, que é mais raro, mas não por isso não existe. Você fala, pô, eu posso digerir mal a frutose das frutas? Sim. Também. E todos essas intolerâncias para os carboidratos geram muito desconforto. Estufamento, gases, diarreia, cólicas, dores abdominais. E isso precisa ser visto com carinho para o paciente não perder qualidade de vida. E ele, se bem direcionado, tudo vai entrando no lugar. Antes da gente passar para o próximo, que seria o grupo das proteínas, né, e o que pode estar ali envolvido com essa má digestão, doutor Roberto, quanto isso, então, prejudica a nossa saúde como um todo? Mas pensando na questão do emagrecimento, a gente entende que muitas vezes essas intolerâncias, elas vão criando também alguns bloqueios e que a forma como o corpo vai gastar as calorias ou vai queimar as calorias também pode ficar prejudicado, caso a pessoa consuma muitos alimentos que já vão fazer uma inflamação, vamos dizer assim, no corpo como um todo? Sim, aí vai depender do que ele vai escolher, né? Se ele tem intolerância para lactose, ele pode evitar todos os lácteos, né? Embora o lácteo não tem só lactose, tem a caseína, que é uma proteína. Nem vou falar de alergia à caseína, que é uma outra história. Mas vai depender muito da escolha dele. Se a troca for por refinados, por farinhas brancas, quer dizer, eu vou comer um carboidrato com uma carga de glicose muito alta, eu evito um alimento e troco por outro de carga glicêmica, índice glicêmico maior, eu vou ter muito mais chance de começar a ter a resposta de aumento de peso, criação de gordura corporal por excesso da glicose, resposta inflamatória exagerada. Então tem que tomar cuidado com a troca, Carol. É assim, precisa de uma orientação mais técnica, mas se trocar por alimentos que não são saudáveis, isso vai impactar até no ganho de peso. Porque não quer dizer que todo mundo tenha que cortar tudo isso que apareceu aqui, exato, né? Cada um vai apresentar, então, se tem ou não uma sensibilidade ou até a intolerância mesmo já comprovada. Eu acho que uma certa sensibilidade, eu acho que hoje todo mundo tem um pouquinho, né? Isso. Porque no final tem a questão da indústria envolvida, então os alimentos acabam tendo um pouco mais de modificação, tendo, né, a questão do industrializado que a gente comenta, então o nosso corpo realmente responde a tudo isso. Eu não acho que assim, as pessoas todas são isentas de todos, né? Um pouquinho de sensibilidade, mesmo que a gente não sinta, acho que todo mundo tem. A hipersensibilidade alimentar, Carol, é um quadro assim, que mesmo que eu como um alimento e não tenho uma queixa, exato, eu posso ter hipersensibilidade a ele. Às vezes passa desapercebido se eu não como muito. Agora, a digestão, a quebra do alimento depende de produção de enzima digestiva. Então, a gente precisa digerir o alimento, o carboidrato, com a amilase, que começa na boca, com a mastigação. Depois vai terminar lá um pouquinho pela amilase pancreática lá no intestino, que vem do pâncreas. Então, a gente tem enzimas digestivas para os macronutrientes específicos. E eu quis chamar nessa pauta um pouco dessa má digestibilidade do alimento, por produção não suficiente de enzima digestiva, que pode ser corrigível. E tem hoje até estudos mostrando que o estresse do dia a dia, né, pode fazer a pessoa produzir menos enzima digestiva no estresse crônico e também começar a digerir mal os alimentos. Por puro estresse, não porque não tem a enzima digestiva. Tem, mas está produzindo menos. E aí não tem, né? A gente vai encontrar aqui talvez um equilíbrio para cuidar do estresse também, que é sempre um desafio para todo mundo. Para todos. Vamos começar com os ingredientes, Malu? Olha lá. Bora. Então, para o nosso risoto, a gente vai usar meia xícara de chá de aveia em flocos, meia xícara de chá de caldo de legumes caseiro, ou quem quiser usar água, meia xícara de chá de leite vegetal, um talo de alho poró picadinho, 200 gramas de cogumelos Paris, também picados, meia xícara de chá de tomate picado sem sementes, meia xícara de chá de folhas de rúcula,
meia colher de sopa de alecrim picado, uma colher de sopa de azeite e sal marinho a gosto. Acabou, gente. Tudo que você tem em casa. Então, interessante dizer que é o seguinte, quem quiser pode colocar um arroz arbóreo, pode fazer com quinoa. Tá. Eu escolhi a aveia para mostrar para as pessoas, gente, que existe uma diversidade imensa de alimentos, né? Então, assim, às vezes as pessoas deixam para comer aveia somente de manhã e só comem, né, ou com mamão ou etc, né? Gente, a aveia ela pode ser usada de diversas formas. Então, essa foi né, de tornar acessível também, porque o arroz arbóreo ele é bem mais caro, né? É verdade. Então vamos lá, gente. O que acontece? Pessoal, você sabe, eu amo cebola e alho, né? Só que quem tem intolerância não vai, por causa da fermentação, não vai querer usar, porque se sente mal, né? Muita gente me escreve dizendo isso. Então, o que nós vamos usar, gente? A gente vai usar um parente do alho normal, que é o alho poró, tá? É isso que nós vamos usar. Saborosíssimo. Saboroso, rico em vitaminas também. Então, eu vou pegar aqui, eu tenho um talo de alho poró, eu vou pegar metade dele, vou colocar aqui. Vou começar o meu refogado. Essa vai ser a base de sabor do meu prato, tá, gente? Aí, o que acontece? Eu tenho a aveia aqui em flocos, né? É aquela aveia mais grossa, né? Ela não é fininha, porque ela vai hidratar depois com o caldo que eu vou usar e aí a gente vai conseguir ter uma textura muito parecida com a de um risoto. Vai ter uma cremosidade, porque ela vai me dar cremosidade, amido, exato, e também, além disso, o grãozinho dela vai ficar muito parecido com o do arroz. Tá bom. Comecei aqui, deixo dar uma pequena dourada. Vou colocar, ó, coloco aqui. Gente, eu faço muita farofa também, viu? Isso aqui é uma base de prato até de farofa em casa. Aveia. Com aveia. E com essa versão com dela, essa versão, exatamente. O que eu vou fazer, gente? Eu vou colocar aqui um pouquinho de sal, lembrando que a gente está usando o sal marinho. Vou colocar aqui o meu caldo de legumes, né, caseiro, em casa, quem não quiser pode usar água, tá? Ela já está aquecida. Então, como essa receita, essa versão de hoje, ela é uma versão que eu preciso evitar cebola, alho, então esse fundo de legumes eu fiz só com alho poró, eu fiz com tomate, cenoura e folha de louro e talo de salsinha. Eu não usei nem cebola e nem alho. Coloquei aqui, vou colocar aqui o meu leite vegetal. Pode ser leite de inhame, pode ser leite de amêndoas, pode ser o leite que você quiser. O de coco, gente, ele vai deixar um sabor de coco. Então, o mais neutro possível, tá? Então, pode ser tanto o de inhame, que eu adoro, quanto o de amêndoas, que é o que eu estou usando. E agora eu vou deixar aqui cozinhar. Que daí ele vai reduzir. Ele vai reduzir, vai hidratar a aveia e aí eu tenho a minha base. Tá. Do outro lado, eu vou começar a fazer aqui uma refoga com o sabor do meu risoto, tá? Então aqui vai ser o meu sabor. E esse sabor em casa, você também pode escolher. A base do meu prato, aveia. Tá. Esse é o meu risoto. O meu sabor vai ser de alho poró, que eu vou colocar aqui. Ai, que delícia. Olha lá, o cogumelo, a rúcula. Tomatinhos, que a Carolzinha gosta. Vocês são muito gentis, gente. Olha, Sempre história do tomate aí dá muito, aqui, né? Dá uma história. Dá porque... mesmo. E eu vou deixar aqui começar primeiro a dourar tanto o meu tomate quanto o meu alho poró. Daqui a pouquinho eu vou entrar com os cogumelos. Porque os cogumelos vão soltar água e eu preciso dar uma caramelizada, né? Eu preciso dar um fundo de sabor aqui. Tá. Se eu colocar o cogumelo, ele vai soltar água e o meu alho poró não vai conseguir, eu não vou conseguir obter o gosto, o sabor dele que eu preciso. Entendi. Vamos falar da má digestão das proteínas. O que a gente deve prestar atenção quando a gente fala de digestão de proteínas? Então é a hipocloridria, glúten. Eu selecionei esses dois, Carol, que são os mais... Porque o glúten é uma proteína, óbvio que é um problema autoimune, né? Que envolve outras questões. Mas achei bacana falar um pouco da hipocloridria, Carol, porque o que é a hipocloridria? Uma produção insuficiente de ácido clorídrico no estômago. A digestão proteica depende muito do ácido clorídrico do estômago. E a hipocloridria pode surgir
por idade, às vezes a partir de uma certa idade. Tem alguns estudos que mostram que a partir de 60 anos, 2/3 das pessoas podem ter hipocloridria. Ou a hipocloridria vem também por uso de remédio que tira a acidez do estômago, que são os prazóis, né? Que muitas pessoas usam sem medo de ser feliz, durante meses, durante um ano. E isso vai fazer a digestão da proteína ficar péssima. Então vão comer proteína e vão ter estufamento, vão ter desconforto. A proteína mal digerida, ela entra em putrefação no intestino, isso gera a produção de substâncias altamente agressivas para a mucosa intestinal, causa desbalanço da microbiota, desbiose. E aí vem um monte de consequências, inclusive absorvem menos aminoácidos da proteína que não foi digerida. Isso leva até a perda de massa muscular, de massa magra. Entendi. Né? Então Olha. é um quadro que a gente às vezes tem que tomar muito cuidado. Não adianta dar a proteína se não digeri-la bem. Né? E o glúten entrou aí também, óbvio, porque é uma proteína, né? Não é um carbo, é uma proteína encontrada em alguns carboidratos, mas é uma proteína que a sua má digestão também, essa quebra insuficiente, pode desencadear problemas imunológicos de doença autoimune e levar a doença celíaca. Né? E a hipersensibilidade ao glúten não celíaca, que é muito silencioso, porque os exames não alteram e o paciente tem muito desconforto quando ingere o glúten também. E aí a queixa é que vai levar realmente Isso. Né, a retirada para descobrir. Aí que entram trocas que não são inteligentes, Carol. Eu vi muito isso em consultório, acho que qualquer médico nutricionista viu isso. Eu quero tirar o glúten. Ok, você está trocando por o que esse glúten? Né? Tava lá no teu trigo, não estava? Você comia um pãozinho integral, parou, né? Aí troca por muita farinha de arroz, né? Fécula de batata, farinha, as farinhas de um modo geral, tapioca, né? Tapioca. Então, se comer muito, faz uma troca onde o que trocou começou a comer muito mais do que deveria, leva ao ganho de peso. Eu vi isso muito, mas tirar glúten não emagrece? Alguns ganharam peso porque trocaram errado. Olha. E aumentaram o triglicerídeo também, porque pode aumentar triglicéridos, o excesso do amido, né, dos carboidratos. Só que como a gente chega então, doutor Roberto, como é que a gente investiga essa questão da hipocloridria? Hipocloridria tem o quadro que é sugestivo, existe um exame específico, a gente não pede com frequência porque ele é invasivo, que é passar, né, um tubinho que você engole e vai até o estômago. Né? Chama manometria isso, esofágica, para ver a pressão e mede o pH também. Né? Então você fica 24 horas com uma sondazinha no estômago, né? Isso é o padrão ouro para a hipocloridria. Mas a gente vê muito pelo quadro clínico, tem até um teste caseiro que eu já acho que ensinei aqui há muito tempo atrás, é um teste caseiro, isso não é para um diagnóstico definitivo. Se você produz muito ácido clorídrico, né, ou pouco, você pode testar com 100 ml de água filtrada, colocar uma colher de sopa de bicarbonato de sódio, tá? Ou bicarbonato de cálcio também, pode ser um dos dois, mas de sódio é mais fácil de encontrar. Mistura, quando acordar em jejum, você toma. Se você produz muito ácido clorídrico, essa reação do ácido clorídrico com o bicarbonato vai gerar CO2. E você vai, dentro dos primeiros 30 segundos, primeiros 2 minutos no máximo, ter muito arroto. Você vai começar a arrotar. Entendi. Tá? É sinal que você produz muito ácido clorídrico. Quem é hipoclorídrico, faz esse teste, nem arroto tem. Porque não forma muito CO2. Pode levar mais de 5 minutos para ter essa primeira eructação, que é o termo certo da medicina. E quem tem normal, né? Até dentro de 2 minutos vai ter uma eructação, vai ter um pouquinho. Né? Entendi. Então, esse é um teste caseiro. Vamos lá. Deixa eu só pôr o meu... Agora é contigo. Vamos para a próxima etapa. Bom, Carolzinha, o tempo que você foi lá dar o recado e voltou, meu risoto tá pronto, tá? Aqui, essa parte salgada, Parece né? que tem queijo. Parece, fica bem cremoso. Tenho o meu tomate, vou colocar agora aqui o meu cogumelo, tá, gente? Lembrando, né, que assim, você em casa não quiser colocar cogumelo, você pode usar o que você quiser, tá? Pode colocar uma berinjela, pode colocar legumes assados, pode colocar abobrinha, você pode fazer o seu risoto do sabor que você quiser, com o que você tiver na sua geladeira. Eu estou usando cogumelo porque eu gosto, acho que fica um prato interessante. E o que acontece, Carolzinha? Agora sim, eu vou ficar refogando. Este meu tomate, esse meu cogumelo vão dar um pouquinho de água, né? Eu vou deixar ele cozinhar um pouco, acertar os sabores, acertar o sal e daqui a pouco eu vou juntar os dois.
Olha que prato fácil para você fazer nessa segundona, hein? Muito legal. Muito. E aí, doutor Roberto, estamos falando de má digestão, da relação com o emagrecimento, da relação com desnutrição. E eu deixei uma pergunta a respeito do jejum intermitente, para a gente ter uma ideia se o jejum intermitente, como o nosso corpo entende essas longas horas, então, que a gente não está se alimentando, como isso pode impactar na nossa digestão, positivo ou negativamente, e na absorção desses nutrientes no pós-jejum. Tá certo. Quando o corpo está restrito de energia, você está muitas horas sem comer, o corpo tenta economizar tudo que leva um gasto energético maior. Por exemplo, a própria produção de suco digestivo, de enzima digestiva, é um gasto energético grande para o corpo humano. Então, se você está lá 18 horas sem comer, com pouca energia no corpo, se você faz uma refeição de grande porte de uma vez só, para fazer a primeira refeição depois de um jejum muito prolongado, isso vai ser ruim, porque primeiro que a produção de enzima digestiva já vai ser um pouco menor, por essa economia energética do corpo humano. Então é bem provável que você fique, eu vou abrir um jejum de 18 horas com um pratão, sei lá, de uma feijoada ou uma macarronada com carne, com gordura. Você vai ter um processo desconfortável de estufamento e vai ter um pico também de glicose alta no sangue, que não é legal. Aí é um outro assunto, aí é metabolismo, a gente falaria que o jejum intermitente tem que saber fazer para não levar o ganho de peso como consequência. Mas na digestibilidade, não abrir uma primeira refeição depois do jejum de grande porte. Tem que ser uma refeição mais leve, que te nutra, pode ter proteína, aliás, deve ter proteína, não deve ter tanto carboidrato. Na questão do jejum, pensando em metabolismo, tá, Carol? Não pensando só em digestibilidade. Mas um dos motivos de não fazer uma refeição muito grande, talvez, por uma produção menor de enzima digestiva também, pelas horas de privação do alimento. Perfeito. E vamos falar então da digestão das gorduras. Olha lá, o doutor Roberto destacou então. A gente tem insuficiência pancreática e pedra na vesícula, tá ali entre aspas, né? E alguns medicamentos também. Então vamos lá. Insuficiência pancreática é um quadro, graças a Deus, muito raro, mas existe, que às vezes tem pessoas que têm pancreatite crônica, uma inflamação do pâncreas, e parte da digestão da gordura depende da produção de enzima digestiva vinda do pâncreas, que é a amilase pancreática. Então, ou a lipase pancreática. E quem tem pancreatite crônica vai digerir muito mal a gordura. Então, etilistas crônicos, né, alguns pacientes com problemas pancreáticos reais. Pedra na vesícula, quem tem cálculo na vesícula ou pedra na vesícula biliar. Digere mal a gordura porque a bile produzida na vesícula biliar ajuda a digerir gordura também, é um emulsificante da gordura. Então, precisa dela. Quem tem pedra na vesícula, às vezes não solta tanta bile na hora de digerir o alimento gorduroso. E quem retirou a vesícula biliar, então, quem já tirou, né, que são as pessoas que retiraram a vesícula, vão ficar um tempo com dificuldade de digerir gordura também. Quando ingerem, tem intestino mais solto, estufamento. E o uso de medicamento. Tem um medicamento, que não é nome comercial, eu posso falar, que é o Orlistat, que é usado até para fins de ajudar na perda de peso. Então, porque ela inibe a enzima que digere a gordura, 30% de inibição. Então, se você toma o Orlistat, você vai quebrar menos a gordura. Vai absorver menos, porque ela vai ser menos absorvida porque não vai ser digerida, mas só 30%, 70% ainda continua existindo lá no seu intestino. E quem exagera em comida gordurosa porque está tomando medicamento que vai diminuir a absorção da gordura, começa a ter muito desconforto. Vai ter diarreia, vai ter estufamento, vai ter cólica, vai ter gases, porque está fazendo errado. O medicamento é para ajudar dentro de uma dieta equilibrada, com menos gordura, e não liberar. Então, quis trazer, porque a gente escuta muito no consultório, Carol. Eu selecionei muito do que eu vejo no meu dia a dia, até porque falar de digestão, como você disse, é um tema muito intenso, muito extenso. Então, eu selecionei o que a gente vê mais no dia a dia do consultório do nutrólogo. Má digestão da lactose, da rafinose, frutose menos, mas relativamente aparece. Má digestão proteica, para fechar, que eu não podia deixar de dizer, má digestão de proteína, Carol, pode ser corrigida com enzima digestiva que digere proteína. Então, tem vários tipos de enzima digestiva. Às vezes a gente passa a protease, que é mais comum de achar, ou linha pronta ou manipulada, e os alimentos também. Você pode usar o mamão, que tem a papaina, e pode usar o abacaxi, que tem a bromelaína, que ajuda na digestão da proteína. Então, você come lá um bifinho, sei lá, e coloca um abacaxizinho ali para quem tem má digestão, tá?
você pode ajudar nessa digestão de proteína. Tem até é um macetezinho. Do feijão, né? Tem da rafinose. Tem enzima que gera rafinose, que é a alfa-glicosidase, né? Então hoje mas também o molho, né? As pessoas melhorar. precisam prestar atenção, né? Porque esses grãos, eles precisam ser colocados realmente de molho, fazer o molho, fazer o demolho. Faz diferença, né? né? Vai fazer a diferença, né? E interessante dizer, gente, que tem que ser feito em geladeira, porque se você deixa em água normal, né? O certo é para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de vinagre ou suco de limão. Para que você acidifique essa água. Essa água, ela precisa ser acidificada para que você não tenha problemas com a fermentação. E tem que ser em geladeira. Então, você coloca lá de molho, com a água, com vinagre, na geladeira, tá? E pode deixar quantas horas sem trocar? Não, então aí você vai tocando a cada 3 horas, 4 horas. E continua colocando isso, vinagre. Isso, aí a cada troca de água, 1 litro de água, 1 colher de sopa de vinagre, sempre. Muito bom. Melhora muito. Olha, sendo sincera, essa do vinagre. Eu não sabia. Sabia, Glaucia, do vinagre? Não, ainda bem que a Glaucia é sincera. Eu sabia, Malu dona é Lígia? cultura, gente. Ai, Malu sabe Malu é tudo, cultura, gente. desculpa. Vinagre é vida, a Glaucia disse. Tá vendo? Mais uma aí pra você anotar. Vamos então para as perguntinhas do povo. Você já quer servir, Malu? Não, pode. Ainda vai finalizar? Ainda vou finalizar. O que a gente faz? A gente vai comendo? A gente come daqui a pouco. Não vai dar um recadinho primeiro? Então, vamos começar com a primeira pergunta, né? Ela comenta, doutor Roberto, né, uma queixa, que ela se sente muito estufada sempre após as refeições, o que ela pode fazer para melhorar. Tem que investigar? Tem. Quando não é de um alimento específico, quando eu ingiro lácteos, deve ser uma digestão da lactose, né? Quando não é nada definido, é toda refeição, aí tem que ver se ela está com uma inflamação do estômago, se está com uma gastrite, tem que ver se não tem intestino irritável, que é um quadro onde algumas pessoas... A síndrome do intestino irritável tem várias facetas, vários tipos, subtipos, tá? Um deles é quando o estômago não acomoda o alimento quando você ingere. O estômago ele tem que ser flexível para dilatar e acomodar o alimento. E isso pode não acontecer num tipo de intestino irritável, que é uma dificuldade de acomodação do alimento, e qualquer refeição dá um baita estufamento, independente de qual é o alimento. Tem como investigar, tem como estudar esse quadro clínico e fazer um diagnóstico mais corretinho, né? E pode ser sintoma para pedra na vesícula também, essa queixa de estufamento? Geralmente estufamento é mais dor. Pedra na vesícula é comer, passado uma meia horinha, começa uma cólica do lado direito, aqui embaixo da costela, que é a cólica biliar. É bem típico de aparecer algum tempo depois, não de imediato. Não é comer e ficar estufado. Quando come, já estufa logo de cara, tem que pensar no estômago. Aí ou é gastrite, ou até refluxo, ou intestino irritável, desmotilidade alta, que a gente fala. Mas tem aquele lance também que você vai tirando todos os alimentos, né? E depois você vai fazendo o teste, aí né? é teste de hipersensibilidade. Aí você não pega os alimentos, E também, você pode fazer eliminação, depois provocação, saber qual é o alimento, isso dá um trabalho danado, mas é uma estratégia também. Aí é um quadro sistêmico, não é só má digestão. Coceira na pele, alergia, intolerância, aí são outros sintomas que vão surgir. Por isso que eu dividi má digestão de intolerância alimentar, porque parece igual, mas é diferente. É diferente, é verdade. Sabe tudo esse médico. Por isso que eu casei com Sabe ele. tudo. Vocês são o casal, é um todo aqui, né, gente? E passa bem, doutor Roberto, que as receitas da Malu, até meu marido, eu digo, o que a Malu vai fazer de O que tem hoje para comer, né? O que tem hoje? Tá aí, vamos lá. Bom, o que acontece, gente? Esse prato, ele é tão prático, Carol, que você pode até fazer ele, deixar ele preparado. Você viu que ele ficou pronto super rápido. E eu posso deixar ele reservadinho enquanto eu preparo as outras coisas. Tá. Então, se tiver uma visita em casa, eu quero servir, é só você deixar. Se ele começar a endurecer, é só você adicionar mais caldo quente e misturar, que ele vai voltar à mesma textura. Então, você aquece com um pouco de caldo quente e volta à mesma textura. Tá. Tenho aqui a minha panela do meu refogado, né? O que eu vou fazer? Vou juntar os dois. E parece arroz. Fica parecendo grão. Não parece? Mesmo. Que coisa maluca. Gente, é muito gostoso. Eu me arrisco, vai estar mais gostoso que o tradicional, eu tenho certeza. Pode deixar aqui assim, ou você pode misturar. Então, a finalização você vai fazer aí na sua casa do jeito que você achar mais bonito. Tá. Só não esqueça que nós temos aqui o alecrim. Vou começar a servir. Eu vou usar, gente, de verdes, eu vou usar a rúcula, tá? Só que ela, se eu colocar aqui, ela vai murchar por causa do calor. Então, eu vou colocar ela só para finalizar para vocês. Tá bom.
E o prato fundo que combina com o risoto. Malu sabe tudo. Exatamente. Ai, meu Deus, muito bom. Perguntinha do público enquanto o Malu vai servindo, que hoje nós vamos passar bem, doutor Roberto. Já estamos com fome. Olha lá na tela. Carol, minha xará, um beijo, obrigada. Que foto linda. É verdade que o consumo frequente da aveia pode reduzir o colesterol ruim? Tem uma parte da aveia, né, que é uma fibra encontrada na aveia, que a gente chama de beta-glucana, e que pode sim, de verdade, realmente. Eu sou fã da aveia, eu ingiro sempre 2 colheres de sopa de manhã e pode diminuir de 5 até 10% o colesterol. Então, ele realmente procede, né? É uma alternativa de melhorar algo através da alimentação. Excelente escolha. Evite a farinha, tá? O melhor é o farelo de aveia. Tá. É o farelo de aveia o melhor. Esse que é o que a Malu tá usando é em flocos, né? Ele praticamente integral. Ela ali, é maior. Né? Ela é maior. Também pode ser uma boa opção. Sim, também. Só não pode a farinha de aveia, que aí a farinha você tira toda a fibra e pega só o amido e refina. Tá. Né? Não é legal. Tem mais perguntinha. Olha lá. Obrigada, Lu. Beijo. A enzima lactase pode ser consumida com frequência? Quem tem a má digestão real, tem o diagnóstico feito, onde o intestino não produz a enzima lactase, pode ser usado sim na dose certa, e tem que ter orientação do teu médico, do teu nutricionista, de qual é a quantidade, porque existe uma miligramagem, a gente chama de unidades, né? Existe uma potência da enzima digestiva, da lactase, então você tem várias apresentações. Né? 5.000, 10.000, 15.000. Então você tem que saber qual a quantidade para aquele volume de lactose que você vai ingerir. Entendi. Se você ingerir mais do que precisa, vai dar desconforto. Você vai ter também um pouco de cólica e por excesso de enzima lactase, mas na quantidade certa, sem problema nenhum. Muito bom. Deixa eu só experimentar antes de colocar a próxima pergunta, Glaucia. Ei, doutor Roberto, gente, é que televisão não tem cheiro, vocês não mas fazem se vocês ideia. soubessem o Toninho, cheiro que será tá que aqui... você consegue chegar aqui pertinho e te mostrar de cima esse prato bonito? Porque tá tão elegante que eu acho que o público delícia. também gosta de ver uma forma da apresentação. Como dizem em Minas, bom demais. Legal. É bom demais, é bom demais. Olha lá. E ele vem, não é, Toninho? Olha que maravilhoso isso aqui. Presta atenção. Olha lá. Olha que capricho no prato fundo. Tá de restaurante, hein? Exatamente, né? O que eu pensei. Eu falei, não, eu preciso mostrar. Ficou sem demais, lácteos, né? Malu. Sem glúten. Existe aveia, gente, já sem contaminação, hein? Encontra no supermercado hoje. Sim, pra quem não tá consome. Bem mais fácil de achar. Tem muita aveia então, já sem glúten. Olha. Comer bem. Você vê esse alecrim no fundo, gente? Você vê o alecrim que ele dá só aquele saborzinho final? Malu. Não fica bom? Eu não. Ela se supera. Gente, é tão fácil de Ela fazer. inventa um risoto sem o arroz feito de aveia e o negócio ficou melhor com o arroz. Como você faz isso, Malu? Vou tentar fazer. Muita inspiração, tempero tem que ter inspiração. Faz igualzinho. Mas você vê que é tão fácil, gente. Olha, você vê que você cebola sem alho, eu precisei só cortar o alho poró. E não tem queijo. Como é que parece que tem queijo? Por causa da aveia, ela tem essa propriedade. Eu queria mandar só um beijo para uma amiga minha. Manda. Que hoje, graças a Deus, eu finalizei o 3º ano da faculdade. Tô indo pro 4º. Parabéns, agora Malu. É o ano de estágio, né? E aí, hoje era dia de escolha do estágio. Era 10 horas da noite ontem que eu me lembrei, claro, né? Claro, Na cara fazer isso. Então, Michele Palmiro, minha amiga, eu liguei para ela desesperada, falei, pelo amor de Deus, vai lá e me salva. E ela que escolheu meus estágios, né? Ai, então, que legal, a gente quer acompanhar essa história. Malu, um beijo, bom, Michele. Obrigada. A Malu, gente, vocês imaginam? E ela é assim mesmo. Doida, gente. Esqueci o não sei o quê. Lembrou ontem à noite, eu falei, nossa, o que eu posso fazer? Nada, só orar. Ainda bem que deu certo, Malu, você é maravilhoso. Vamos lá para mais perguntinha do público na tela. É esse astral que a gente quer que você tenha aí do outro lado. Sandra, um beijo, obrigada. E os alimentos ricos em food maps, né? Que também dão aquele desconforto, que seria as brássicas. Sim. Esse Food Maps é uma abreviatura de F de fructooligosacárides, D de disacarídeos. É um grupo de alimentos que, para quem tem síndrome do intestino irritável, se sugere evitar. Tá? Por isso que a Malu até não colocou aí cebola, não colocou alho, porque tem fruto-oligosacárides que podem ser fermentáveis. Então tem alimentos que passam por uma fermentação excessiva no intestino. Então esse grupo Food Maps foi pensado através de estudos e devem ser retirados para quem tem síndrome do intestino irritável, que é um quadro específico, tá? Não é todo mundo que tem intestino irritável, mas quem tem
esses alimentos aí, esse grupo enorme, não dá para falar todos aqui, mas se entrar em qualquer buscador, coloca quais são os alimentos que compõem o Food Maps, F-O-O-D. Eu acho que é F-O-D, só não é um O pode só? ter até 2 Os também. Pode ter 2? Pode, mas porque tem oligosacarídeos, é de siglas, Mas né? nesse São de prato siglas. de hoje a gente respeitou, viu? Nesse prato hoje a gente não colocou nenhum que possa ter, tá dentro desse grupo aí Food Maps, então a gente evitou. Por isso que não colocou alho e cebola. Brócolis, couve-flor, é muito gostoso, mas se passar um pouquinho do ponto, comer a mais, pode dar esse desconforto. Pode. Até polióis, que são xilitol, né? Também, para quem tem Food Maps, para quem tem intestino irritável, não pode. Tudo é questão de volume também, né, Carolzinha? É isso aí. Né? Na tela, quem escreveu pra gente. Olha lá. Obrigada, Larissa. Um beijo pra você. E a pangastrite pode interferir na digestão? Pangastrite é quando o estômago todo inflama, que o estômago tem partes, né? Tem várias partezinhas dentro dele. Pangastrite é quando todo o estômago dentro está inflamado, não é só uma parte, não. Pode interferir, pode dar muito desconforto. Aí você vai ter geralmente dor. Você vai comer, vai ter desconforto, vai ter azia, vai ter refluxo, nem sempre refluxo, mas vai ter queimação e dor. Aí não é só estufamento, não é só a má digestão, mas é desconforto de dor mesmo, dolorimento. Aí tem que tratar a pangastrite, óbvio, né? Tem tratamento para isso. Meu tempo acabou, Glaucia? Gente, vocês não sabem o que tá gostoso esse negócio. Tá bom. Malu! Eu não consigo parar de comer também. A última, Glaucia, que você é boazinha. Hoje é segunda, friozinho, comidinha conforto, ó. Não, gente, bom demais. Vamos sair da caixinha, vamos achar que só existe arroz arbóreo na vida, né, quinoa. Faz com aveia, faz aí que você tem em casa, tenho certeza que você tem. Sensacional. E o legal da aveia é que você põe essa quantidade, o negócio vira essa. Exato, Carol. Não, é um prato saudável, Você viu que eu usei cá entre nós. uma xícara, gente, serve Pra tudo 4, 5 isso. porções. Olha que truque legal. Eu falo, quando tem comida boa, fica tudo cheio aqui o estúdio. Ô, delícia! Gente, vou passar o contato pra vocês. Obrigada, Malu. Claro que Dona Ali já sabe que isso vai direto pro meu camarim, mas sem discussão, ficou fantástico. Ficou uma delícia, cremoso, né, Carol? Perfeito. É um risoto que não perde para nenhum. Não, você arrasou o último grau. Obrigada, Ela só se Carolzinha. supera, que coisa boa. Vai lá, para quem quiser acompanhar o trabalho do Dr. Roberto nas redes sociais, é o @doutor abreviado Roberto Navarro, tudo junto, lá no Instagram. Toda terça-feira tem live, amanhã que horas? 8h30. 8h30. Espera todo mundo, mandem mensagens. Aliás, Roberto, eu ia te pedir, as dúvidas que chegam nas suas lives, vamos trazer para o nosso quadro, para a gente juntar, escolher os temas, né? Que às vezes tem legal. dúvidas que se repetem Sim, e que eu acho que a Boa gente ideia. pode esclarecer aqui no nosso tempo também, que fica Perfeito. bem legal. E no site também, drrobertonavarro.com.br, você já encontra tudo. E lá no Insta da nossa querida chefe Malu Lobo é o @chefe Malu Lobo também, tudo junto, @chefe Malu Lobo. E o site nutrasaudenacozinha.com.br. Malu tem livro, Malu tem programa de rádio, Malu agora vai fazer estágio e Malu tá fazendo faculdade de E a nutrição. Malu ainda trabalha com o Dr. E Roberto. Dr. Roberto Calma, ainda, porque quando me perguntou o Dr. Roberto, eu falo, liga pra Malu. Exatamente. Brincadeiras à parte, Obrigado, gente. viu, É muito Carol? bom começar Obrigado a semana pela com vocês. oportunidade. Gratidão Obrigado, sempre. viu? Mostra. Beijo, Obrigada, beijo. obrigada. E até Tchau, daqui gente. 15 dias, mas eu espero ver vocês antes.